Fala, empresários! Bem-vindo a mais um PCcast. Meu nome é Felipe Pena, tô sempre com meu amigo Felipe Carvalho. Fala, empresários. Já, Fê? Tudo certo. Bora pra mais uma. Bora. E hoje Tem um convidado muito e especial. o cara é grande. Em vários sentidos. O cara é muito bom no que ele faz, mas o cara é grande demais. É isso aí. Não, eu já ia perguntar, quanto você tem de altura? 1,96. Caramba, cara. Eu abracei ele levantando o pezinho, assim. Pô, coitado da mãe dele fazer comida pra esse menino. Mas o convidado, além de grande, também de grande coração e um grande amigo. Né? Uma honra estar com você aqui hoje, Gu. E posso apresentar? Por favor. Olha o currículo do cara. Gustavo Maciel, que um monte de gente já vai conhecer, fundador da Conceitual Planejados e criador do podcast. A gente tem um cara que tem um podcast no nosso podcast. Cozinha Conceitual, certo, Gu? Né? Bom, do grupo inteiro, né? Um projeto que une culinária, propósito e boas conversas. À frente de uma empresa que há quase 6 anos no mercado, já transformando sonhos em ambientes planejados com estética, funcionalidade e afeto. Achei fantástico isso. Membro ativo do BNI, inclusive já estava aqui nos vendendo. Já estamos marcando a próxima reunião. Apaixonado por conexões humanas, isso é verdade. É casado e sócio com a Catiúcia. Né? E pai de 4 filhos. Pablo, Sara, Emerson, Rafael e o Bento. Um abraço, gente. E leva os seus negócios, né, com o mesmo olhar que ele cuida em casa, ele quer levar isso para a empresa. Certo, Gu? É isso. Prazer, Gu. Obrigado por estar aqui com a gente Eu hoje, agradeço cara. pelo convite, gente. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Cara, já começa falando um pouquinho mais desse podcast com Cozinha Conceitual. Achei Cozinha top. Conceitual. Então vamos lá. A ideia inicial era muito mais simples, né? A ideia surgiu da minha esposa, da minha sócia. Falou, vamos fazer uma cozinha funcional na loja, a gente chama um cliente para fazer um prato, grava e posta no Instagram. Beleza, fizemos a cozinha e aí a gente contratou um marketing, inclusive um abraço, Luiz. E aí quando a gente apresentou para ele, ele falou, não, pera, a ideia é legal, mas vamos fazer diferente. E aí ele veio a ideia do Cozinha Conceitual. Na época eu tava, né, tinha começado a cozinhar, a me interessar pela gastronomia. Ele falou, Gustavo, cozinha, chama um convidado, bate esse papo e se transformou no que é hoje, que já tem aí 17 episódios no ar e bastante convidados bem legais. Ela teve a ideia e falou, faz. Isso, vambora, aí sobrou pra mim, né? Mas tem sido bem legal, a gente começou com empresários da construção civil, arquitetos, engenheiros, entre outros. Hoje a gente tá numa vertente um pouco mais diferente. Como a gente fala muito do cuidado familiar, é o nosso principal valor da empresa, hoje o nosso foco de convidados são casais que empreendem juntos. Então saiu aí o último episódio com Rafa e a Gisele da RP, que são um casal fenomenal de amigos meus. Agora sai com o Emerson e com a Vanessa, da G2, e a gente já tem casais aí para receber e trazer esse conteúdo que fala de família, que fala de negócios, que fala de empresa, e a gente mistura sem misturar tudo isso de uma forma bem legal e traduz um pouco dos nossos valores também no Cozinha. Cara, achei muito legal esse negócio de ser com a esposa que empreende junto. Porque, cara, primeiro assim, não é fácil. Você conseguir separar as coisas. Você empreender e às vezes dá briga, às vezes, né? Não briga, mas assim, eu tenho uma opinião, minha esposa tem outra. Se a gente fosse sócio, talvez, né? Só que quando você tá na cozinha, cara, é a mesma coisa. Não sei vocês, mas tô ali cozinhando, minha esposa quer meter o bedelho dela. Eu falo, cara, deixa que eu faço então. Ou você faz. Ah, não, faz aí. Então, sabe? E na empresa é muito parecido. Cara, quero fazer desse jeito aqui. Não concordo. Então você vai fazer? Não, então deixa que eu faço. Não, só que na empresa tá envolvido o dinheiro, né? Na cozinha, não. Só não vai comer uma comida tão gostosa, né? O grande desafio, eu falo, que é separar a igreja do Estado, né? De você conseguir separar a sociedade das 9 às 19 e o casamento das 19 às 9. Como você faz isso? A gente tem tentado. De vez em quando ultrapassa, então às vezes a gente tá deitado para dormir, surge um assunto, vai falar, hoje eu tenho me policiado mais. Esses dias, inclusive, ela ficou brava comigo, porque eu falei, deixa eu falar uma coisa. Não, eu vou te falar amanhã. Porque era sobre trabalho, a gente já tava deitado, eu vou te falar amanhã. Quase que eu dormi no sofá. Mas segurei e falei, não, amanhã a gente conversa, não é nada importante, não é nada urgente, não tem porque a gente tá falando disso no nosso quarto. Então a gente tem que se policiar bastante. Parabéns, Gu.
Por Minha questão... esposa não ia deixar eu dormir. Ela não sabe me falar. Você vai me falar agora. Ela ficou bastante brava, viu, Felipe? Mas Se a minha esposa começasse e te fala amanhã, não. Já, Então, pô, cara. já tem alguma Mas coisa pra contar. a gente tem tentado se policiar. É um desafio, já são... além dos 6 anos de empresa, a gente sempre trabalhou junto, a gente se conheceu trabalhando, então eu brinco que dos 8 anos de casado a gente tem 16, né? Que é o dia inteiro junto. Mas a gente... Dois turnos. A gente tem tentado se policiar, tentado evitar, aproveitar o tempo de qualidade com as crianças quando a gente chega em casa, depois, quando a gente vai deitar também, aproveitar o nosso tempo de qualidade e deixar os assuntos da empresa para conversar na empresa. E aí, ao contrário, a recíproca também é verdadeira, né? Não tá na empresa falando da mistura que não descongelou. Então, tem que separar muito bem. É um desafio, não é fácil, não é todo dia que a gente consegue, mas a gente tem tentado e com certeza daqui a um tempo a gente vai conseguir separar 100%. Acho que é muito da mentalidade do casal, né? Vou falar um negócio que eu acho que vai casar com o que a gente tá conversando aqui. Casar. Quando a gente fala de 2 sócios, quando a gente começa um projeto, a gente monta uma ferramenta chamada macroestratégia. O que é uma macroestratégia? Você fala pra mim o que você quer pro próximo ano, o ano atual ou o próximo, né? 3 pelo menos, e a gente vai montar um plano em cima da macroestratégia. Quando tem 2 sócios, às vezes um quer fazer uma coisa e outro quer... não, eu quero só ficar aqui no meu cantinho e acabou. Vamos fazer a empresa lucrar, mas do jeito que tá. E o outro não, eu quero expandir, quero 2, 3, 5 unidades. Não é muito diferente de um casamento, né? A sociedade não é muito diferente de um casamento, seja 2 homens, ou seja um homem e uma mulher, um casal, enfim. Então, assim, acho que quando o cara tem um sócio, ele tem que estar bem alinhado o que ele quer pra vida dele, né? E eu acho que com a esposa tem que estar bem alinhado também. É o tá dobro. bem... Você tem que alinhar em casa, você tem que alinhar nos negócios. Então, em casa, ela fala, quero uma casa nova, quero ir para um condomínio. Eu amo o meu bairro. Eu amo viver em comunidade, eu moro na rua da minha igreja, então todo dia eu passo lá em frente, faço uma oração, cumprimento a secretária paroquial. Então eu adoro esse viver em comunidade. E ela, não, eu quero ir para o condomínio e tal. Então são coisas que a gente vai conversando e também tem que conciliar, né? E aí, tanto na sociedade quanto no casamento, é você saber ouvir o outro lado da história e chegar no consenso que fique bacana para ambas as partes. eu acho que isso vale pra empresa e vale pro casamento. Vale pro seu casamento. Vamos só dar um passo atrás, que já entrou no assunto, a gente não falou nem do tema, a gente entrou, né? Então a gente fala um pouco disso, né? Um pouco de sociedade, que, cara, querendo ou não, seja com a esposa, seja meu amigo, né? Que é meu sócio, e um pouquinho de empresário, de um pouquinho da sua experiência, um pouquinho dos seus desafios, né? De como que você chegou até onde você chegou. A ideia do PCcast é isso, é levar para quem está assistindo, que não tem condição às vezes de contratar uma consultoria, ou não tem condições de contratar um gestor de peso, mas, cara, assiste aqui. Aprende com os erros do Google aqui, que é muito mais barato que você errar com os seus, né? Sim. É isso aí, filho. Tá? Eu entendi a referência do gestor de peso, tá? Não, se você ouviu os outros episódios, ele fala isso também. Brincadeira. Mas legal. Cara, fala pra gente só um pouquinho assim, da sua trajetória, assim, só pra contextualizar. Como que você começou até... Então, eu comecei com 14 anos, numa empresa do ramo também, de imóveis planejados. Era uma empresa de um familiar meu, de um tio meu. E aí, numa situação ali de entrada no ensino médio, eu estudava numa escola particular, e minha mãe falou, não vai mais dar para pagar. E ele falou, vai trabalhar, eu te dou dinheiro de pagar a escola. Tá bom, fui. Fazer o quê? Tudo. Eu carregava caminhão, descarregava caminhão, batia pedido, lavava banheiro, tudo que precisava fazer, o Gustavo fazia. Já na área de imóveis? Já na área de imóveis planejados. Com o tempo, eu fui pegando função. Então, opa, peraí, isso aqui você tá precisando de ajuda? Tá, deixa eu fazer para você e tal. Então, fui adquirindo função aqui, adquirindo função ali, criando corpo dentro da empresa. Quando foi 2 anos depois, eu já saí do depósito, fui para o escritório, onde ficavam os sócios, né? Esse meu tio e os outros sócios. E aí já tinha outras funções, parte mais administrativa, parte de gestão do sistema que eles utilizavam. E sempre buscando alguma coisa. Por exemplo, tinha o gestor comercial que fechava a comissão de, sei lá, tinha uns 100 vendedores na época e ele fechava a mão, tudo à mão. E eu olhava aquilo e falava, gente, isso tá errado.
Aí, um dia eu parei, criei uma planilha de Excel básica que eu conseguia alimentar tudo e me dava o resultado de todas as lojas. E aí ô chefe, tudo bem? Posso te apresentar uma coisa? Pode, ó. Eu fechei as comissões para você. Só confere. Ele parou, olhou, tal, e tal. Tá certo. Bateu com as contas dele no papel. Falou, tá certo, a partir de hoje você faz. Beleza. Então, assim, foi indo e criando corpo dentro da empresa. Quando foi em 2014, eles abriram um outlet, foi o meu primeiro contato com o comercial. Eu ia pro outlet, trabalhava lá como vendedor e mantinha as minhas funções de administrativos. Então, eu tinha 18 anos, ganhei dinheiro pra caramba, gastei tudo. Por favor, não faça isso se você tem 18 anos e está assistindo. Guarde seu dinheiro, é muito importante, faz falta, viu? Então, eu administrava essas duas funções. Ganhava dinheiro como vendedor e fazia a função administrativa da empresa ali, né, nessa parte de comissões, entre outras coisas. E aí, passei 6 meses nisso. Quando passou esses 6 meses, chegou um dos sócios para conversar comigo e falou, vou mudar o seu registro, a partir de hoje você é vendedor. Eu, tá, qual que são as opções? Você pode continuar como vendedor e um dia ser gerente. Ou você pode voltar para o escritório, eu ajusto seu salário, na época eu acho que era R$1.000, R$1.100, eu ajusto para 1.500, e você segue e vai chegar até esse nível aqui, que é um nível abaixo da diretoria. Eu falei, tá bom, eu vou seguir isso. E aí foi, 2015. Não, pera, eu entendi. Você preferiu ir pro administrativo? Voltei para o administrativo. Em 2015 eu comecei, né, uma vibe nova, tinha começado a faculdade, e aí voltei para o administrativo, me ferrei todo, porque cartão de crédito estava daquele jeito, né, molecão, e o salário reduziu drasticamente, então deixa eu me organizar aqui, mas beleza, eu não vou mais trabalhar de sábado, vou curtir o melhor caminho e vamos ver. Deu um mês, eles me chamaram para o setor de conferência de projeto, que é a parte técnica do negócio de imóvel planejado. Então, Nessa época aí, mas só para contextualizar, quanto de faturamento, qual era o tamanho da empresa? Faturar tinha em torno aí de 12 lojas, 12, 13 lojas, batia aí 2 milhões de faturamento, tinha uns 100 e poucos funcionários. Início de 2015. 2 milhões era dinheiro ainda. Era dinheiro, bastante dinheiro. Hoje é dinheiro. Hoje é, naquela 10 anos atrás. E aí me chamaram para o setor... Desculpa, quantos anos? 10 anos atrás. Não, você estava com? Eu tinha... 2015? Calma aí, você está fazendo uma pergunta difícil. 18 para 19 anos. Pô, 2 milhões de faturamento. Empresa com sei lá quantos funcionários. 18 anos, responsabilidade. Bastante. Calma que você vai ver que o negócio caldo engrossa. E aí, quando foi... passei um mês, voltei para o administrativo e me chamaram para o setor de conferência de projetos. E aí, beleza, vamos fazer o tempo, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, perdi meu sábado, né? Tinha que trabalhar o sábado de novo, mas beleza, conseguia conciliar com a faculdade. Tava fazendo logística, inclusive lá que eu conheci aqui o meu irmão, Felipe. E foi seguindo. Cheguei a substituir o gestor do setor de conferência de projeto nas férias dele, cobri as férias dele. E quando era para tirar as minhas férias, lembra que eu tava duro, né? Vendi minhas férias. Falei, chefe, compre minhas férias aí que o caldo engrossou para mim. Aí ele falou, compre suas férias se você entrar num projeto para mim. Eu, tá bom. Qual projeto? Na época tinha uma grande recessão, né, uma grande crise, as vendas já não estavam indo tão bem. Ele falou, eu preciso mapear toda a empresa, todos os custos da empresa, e o que eu preciso cortar. E aí tô lá, eu com 19 anos, listando todos os funcionários, custo, encargos, aluguel, água, luz, telefone, e participando da reunião de sociedade deles, apresentando esses números e ouvindo os caras conversarem. Então, são 3 caras que eu admiro demais e me ensinam muito participar desse processo e desse que é doloroso, né, quando você fala de corte, mas ele é necessário. E aí, participei desse processo. Quando acabou o mês ali, eles fecharam algumas unidades e segui e voltei ali para o meu setor de projetos da qual eu estava fazendo parte. Virou o ano 2016, estava firme na faculdade até então, né, Felipe? Tava tranquilo. Me ajudou pra caramba. 2016, várias aulas de cálculo com a Vanessa. Ei, Vanessa. Nossa. Deu trabalho. Mas veio um novo corte.
E aí, quando veio esse novo corte, eles sentaram comigo e falaram, olha, eu preciso cortar alguém daqui do escritório. Eu posso cortar a fulana, que está fazendo faculdade e paga a faculdade dela, estava na federal, não pagava. Posso cortar a fulana. Posso cortar a ciclana, que é mãe de gêmeos e o marido acabou de perder o emprego. Ou eu posso mandar você para as vendas. Que eu tinha o tino comercial muito forte, né? O que você me diz? Bora. Manda a mãe dos caras. Vamos embora. Vamos embora. E aí eu fui pro comercial. Só que eu fui pro comercial, Felipe, eles tinham uma loja, uma mega loja de 1.200 metros quadrados e dividiram em 3 lojas. A loja da ponta da esquina, quando dividiu já estava montada, estava ok. A loja do meio estava sendo montada para a equipe vir e eu vim para a loja do canto. Eu tinha uma mesa e um puff, sabe um puff, aqueles puff coloridos de você cair em cima? Era o que eu tinha ali de material de trabalho. Mas a gente faz o que precisa ser feito com as ferramentas que a gente tem, né? Fazer o melhor que a gente puder com as ferramentas que a gente tiver. E aí, cheguei, no primeiro sábado que eu cheguei, tinha uma cozinha lá que tinha pegado o agro, chegou uma cliente, eu falei, tá inchada, não, eu vou comprar, e pá, eu vendi a cozinha. E aí começa a vender, vambora. Bati meta, primeiro, segundo mês. E aí a gente comprou o showroom da loja finalmente. Depois de 2 meses lá, comprei o showroom. Acompanhei toda a montagem do showroom. E nisso ainda, estava firme na faculdade. Quando a gente terminou a montagem do showroom, era final de junho, chegou o diretor comercial e falou, e aí, gostou da loja? Ficou bonita? Você quer gerenciar? Eu? Você? Quero. Vambora. E aí, eu tinha 20 anos. E aí, assumi a gerência da loja. Um pouco de despreparo meu e um pouco de despreparo deles não me deram a autonomia necessária. Então, a gente bateu muito cabeça no tempo que eu fiquei como gerente da unidade deles, bateu muito cabeça e brigava, discutia muito. E eu fiquei, acho que 3 meses na gerência. E com a gerência eu já não conseguia mais conciliar com a faculdade, porque eu ficava até 8 horas da noite na loja, e a faculdade começava às 7, daqui a pouco era 8h30, 9 horas estava chegando, e aí começou a desandar, perdi o semestre. Quando foi final de outubro, eu falei, olha, não dá mais, acho que não dá certo, nem eu nem vocês estamos preparados para que eu esteja na gerência. Então eu quero ficar realmente só como vendedor. Aí fui para vendedor. Nessa época eu já estava no BNI acompanhando um dos sócios. E você já representava a empresa no BNI, já representava a empresa no BNI. Quero ficar numa das lojas aqui de Suzano, continuar no BNI e fazer meu trampo. Aí estava na loja daqui e fui para a loja do lado. E aí começou a sociedade com a então minha amiga, Catiúcia, que veio a se tornar minha esposa depois. A gente começou a, como vendedores, trabalhar juntos. Então a gente já era sócio. Tudo que entrava, tendo vendido eu, tendo vendido ela, a gente dividia. Legal. E aí nessa época ela passou também pela separação do primeiro casamento dela. E aí, enfim, né, a gente vai e rolou o namoro lá, a gente entende essa parte. E passei, vendedor, 2016, 2017. Quando foi finalzinho de 2017, eu quebrei o pé. E aí, nessa de quebrar o pé, para voltar, eu acabei voltando para a loja do centro. Eu estava na loja mais lá perto da estação, vim para a loja do centro. Fiz um trabalho lá também. Nisso, já minha namorada e depois a esposa Catiúcia tinha saído da empresa. E aí eu vim para essa loja do centro, fiz um trabalho lá como vendedor. Quando foi metade do ano de 2018, por diversas situações financeiras, eles abriram as lojas para a sociedade. Então eu entrava com o CNPJ, era sócio ali de uma parte dos lucros, e aí eu me tornei sócio dessa loja do centro. Quando eu me tornei sócio, eu chamei já minha esposa, Catiúcia, eu falei, agora vamos ganhar dinheiro, vamos embora, vamos junto. Aí juntos, eu, ela e um dos diretores, a gente levou assim, a loja, ela tinha uma média ali de 70 mil de vendas, tinha caído muito, tinha uma média de 70 mil. Quando eu saí, a gente já estava numa média acima de 200 mil reais. Então, elevou bastante o trabalho que a gente fez lá. E aí surgiu a oportunidade de comprar a Conceitual Planejados. E eu conversei com o antigo proprietário, acertei os termos. O Conceitual já era do grupo, Gu? Ou não? Não. Era uma outra loja, um outro nome, de um outro dono.
Surgiu a oportunidade, eu fui negociar e aí acertei os termos, tudo bem transparente com o diretor que estava junto na loja com a gente, tudo extremamente transparente. Falei, ó, tô vendo lá, tal. Ele, não, beleza, vê, tranquilo, tudo certo. E aí quando fechou, ó, fechou, tô indo, vou levar meu CNPJ, beleza, eu quero ficar com o BNI, posso? E aí ele também não fez questão. Não fez questão. Só você participava, né? Na verdade ele tinha um pouco de relevância, mas até pela nossa saída seria muito difícil para ele naquele momento conciliar. E então ele não fez questão. E aí ele falou, ó, e agora eu falei, só acertar a data. Isso era nessa época, assim, meados de outubro. E ele falou, não, pode ir. Só que ele vai todos os anos caminhando para Aparecida a pé. Eu falei, não, você vai para Aparecida, eu fico aqui até você voltar. Ele, não, pode ir, minha mulher tá aqui, sua mãe vai fechar uma venda, pelo amor de Deus. E aí fiquei até o dia 11 de outubro, que era uma sexta-feira. Fiquei, assim, dando o meu máximo, dando realmente sangue. No dia 11, inclusive, eu fiquei com o cliente até 11h30 da noite na loja, e indo para cima para vender, para fazer o que tem que ser feito. Sábado, dia 12, feriado. Domingo, dia 13. Dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã, a gente inicia a trajetória conceitual Planejados. Estamos aí completando 6 anos. Que top, cara. Que história, hein? Não, eu já admirava o Gu, eu até brincava com ele. Gu, você já fez alguma entrevista alguma vez? Eu brincava com ele, né? Mas o tanto que eu admiro, porque acho que se fosse uma outra pessoa na mesma posição, não tinha feito tudo o que ele fez. Então, 19 anos, já tá conversando com a gerência, né? Começou de baixo e foi... E é muito mais fácil você se esconder quando você tem pouca idade, né? Sim. Você joga a responsabilidade para alguém mais velho, geralmente, né? O pensamento meu, Felipe, sempre foi o pensamento de dono, sabe? Eu nunca me limitei a fazer o que eu era pago para fazer. Então, muitas das vezes eu já cheguei, por exemplo, a chegar do médico, entregar um atestado e sentar para trabalhar, entendeu? Ó, tô de atestado, mas tô aqui, porque eu sei que eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, sempre foi um pensamento muito, muito de dono, muito de estar presente no negócio e fazer o negócio virar mesmo, de vestir realmente a camisa. E aí, essa experiência toda, cara, foi uma escola. Eu brinco que eu larguei a faculdade, né? Quando eu larguei a gerência, uma das ideias era voltar para a faculdade, não consegui. Mas eu larguei a faculdade, mas eu me formei durante esses 9 anos que eu estive lá. Eu passei por todos os setores de uma empresa de imóveis planejados. Então, cara. E com entrega 100%. Então, quando eu abri a minha empresa, claro, o seu negócio é muito diferente. Então, eu não quero soar soberbo quando eu falo que eu não estava cru, porque eu tinha uma noção. Aprendi muito nesses 6 anos. Me modifiquei como empresário muito do que eu era para o que eu sou hoje. Mas eu já tinha uma visão da empresa como um todo, do que você pegar um vendedor que geralmente é da onde sai, né? O pessoal é um bom vendedor, um bom gerente, monta uma loja. Ou é um bom montador e monta uma loja. Quando ele vê o universo de coisas que tem no negócio de imóveis planejados, ele se assusta, porque, cara, é muito detalhe, é muita coisa, é muito processo, é muita possibilidade de erro, por exemplo, porque são muitas mãos passando por aquele processo. Então, eu tive essa formação breve de 9 anos, onde eu tive uma noção. Claro que com o tempo você vai aprimorando, você vai entendendo, pô, eu tô fazendo isso errado, isso aqui eu tenho que fazer de tal jeito, vamos controlar melhor o caixa, aqui a gente faz de tal jeito. Mas essa noção, para começar, foi essencial. Então, aí deixa eu pegar um gancho que você falou. Porque muita gente ouve isso aqui e fala assim, puxa saco do chefe. Vai lá e faz tudo. Não sei o quê. E tem aquela trava, né? E quando você é moleque, quando você tá começando, você ouve isso e fala, pô, é verdade. Tem muita gente que deixa de se influenciar. Fala, cara, não vou fazer tudo. Eu não vou, sabe? Não vou cuidar com isso. Não, é dele. A empresa que tem que me dar as coisas. Não, que tem que dar, sabe? Não tem essa mentalidade. O filho do dono. Ou isso. Então, assim, é muito assim, meus direitos e poucos meus deveres, né? Então assim, a gente vê muito, e aí eu queria que você falasse, valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. Você entendeu? Então, assim, ó, eu também já fui funcionário, o Fê já foi funcionário, então hoje aqui é todo mundo empresário. E hoje eu cuido das empresas dos clientes que a gente atende, igual a gente cuida da nossa empresa. Perfeito. E você fez a mesma coisa, eu tô mentindo? Pelo que você contou, né? Então, assim, pô, você já era dono. Você já fazia por onde, né? Então, assim, acho que essa mentalidade do, cara, não, vou fazer o melhor, não é clichê, cara. É assim, você tá cultivando dentro de você
né, uma cultura, um hábito que você vai levar isso para frente, seja para sua empresa ou seja para o próximo. Mesmo quem não quer empreender nunca na vida, cara, você vai ser muito diferenciado. E quem é raro ganha mais dinheiro. Concordo. Essa é a ideia. Bom, sendo bem honesto, lá no começo da jornada eu não pensava em empreender. Eu me realizava muito trabalhando ali onde eu trabalhava, fazendo o que tinha que ser feito. Independente, cara, você não é pago pra isso. Eu já ouvi algumas vezes lá. Então. Você não é pago pra isso. Tá bom, cara, mas eu vou fazer. É da natureza, sabe? Então, sendo bem honesto, eu não pensava em empreender. Só que esse comportamento, ele acaba levando você a. Então, quando você olha para o negócio e você cuida do negócio como se fosse seu, é uma preparação para você ter o seu negócio. Então, são pequenos hábitos que se tornam um grande hábito, que se torna um perfil comportamental, se torna parte do caráter. Então, para mim, fazer a transição nesse sentido foi muito tranquilo. Porque eu sabia o que tinha que ser feito, eu já fazia o que tinha que ser feito, era só seguir fazendo o que eu estava fazendo. E aí você falou uma coisa muito boa, assim, um pequeno hábito forma um outro hábito maior e tal. Eu já li o livro O Poder do Hábito, acho que até te indiquei, né? Não sei se você já leu, mas ele fala que bons hábitos desencadeiam bons hábitos e maus hábitos desencadeiam outros maus hábitos. Então, vamos dar um exemplo. Você vai pra academia, você começa a treinar, se você vai comer, você já fica, pô, cara, treinei lá, velho. Vou comer uma saladinha aqui pelo menos, né? Um frango, você já não pega um doce, né? Às vezes o cara começa a treinar, ele fuma, sabe? Pô, vou parar de fumar. Tanto trabalho ali naquele período entendeu? Então, assim, você jogar vai, fora agora. Você vai acumulando. Agora faz o contrário. Assim, putz, cara, vou parar a academia. Você enche o prato de besteira, aí o cara fuma e faz um monte de coisa que não presta. E geralmente é o homem. E você vai acabando conhecendo pessoas ruins. Tudo em volta parece que vai... O ambiente influencia, né? O ambiente influencia muito, não tem jeito. Você falou de academia, eu tô passando por esse processo também, né? E é muito disso. A compulsão alimentar que existia antes de iniciar esse processo, de estar na academia, de fazer caminhada todos os dias, de regular a alimentação. Eu chegava numa reunião, por exemplo, do BNI, tinha lá o doce, lanche, as coisas. Cara, eu amassava de comer por amassar, por compulsão. Então, quando você começa a entender o valor das coisas, você começa a ver cada esforço que você faz e qual o impacto de cada decisão, se você fala, pô, peraí, eu não preciso disso. Eu não preciso estar lá, mousse de chocolate que há um mês atrás eu comeria 7, passo longe, não preciso. Então, sigo a vida normalmente e de uma forma muito mais tranquila. Eu acho que quando você entende o contexto como um todo, no começo vai fazendo porque é a obrigação. Ou alguém te mandou, uma pessoa mais velha, um nutricionista, ou um professor, etc. E aí você vai fazendo, depois quando você continua fazendo, depois de um tempo você pega um contexto maior, as coisas começam a fazer sentido. Então, por exemplo, você comia 7 pudins lá, 7, né? E aí, até ali tava tudo bem. Tudo certo. Você nunca acordou normal. no outro dia e falou, putz, cara, comi 7 pudim ontem. Poucas vezes, eu imagino, né? E aí você começou a procurar ajuda, cara, você precisa melhorar isso aqui. Olha o que acontece quando você come 7 pudim. Cara, não vai te fazer bem no longo prazo. Pronto. Sabe? Resolveu. Então, assim, o conhecimento, ele não é poder, o conhecimento é potencial poder. Depois você tem um conhecimento, cara, agora te cabe fazer. Então, na vida de empresário é a mesma coisa. Cara, você começou sua empresa do jeito que você conseguiu, parabéns. Agora corre atrás de melhorar, corre atrás de conhecimento. Liberta, né? Entendeu? Então, assim, cara, de novo, não tem condições de contratar uma consultoria? Cara, a internet tá cheia de informação de graça. Chat GPT, cara, qualquer coisa você consegue. Pô, a gente tem não sei se eu posso falar, né? A gente tem um cliente, a gente pode falar. A gente tem um cliente, o cara fatura seus 2 milhões por mês e o cara não faz nada de controle de contas a pagar. Nada. Ele não anota. Sabe? Não é que ele anota no sistema? Não, ele não anota em lugar nenhum. Falei, cara, vamos fazer uma DRE sua aqui? Putz, cara, como é que ele vai fazer? Porque eu não anoto as despesas que eu pago. Como não anota? Não, que aí eu sempre pago em dia. Isso não atrasa. Falei, cara, mas mesmo assim, se você não mede, não gerencia. Tá? Então, assim, você vê que tem uma galera que já tá faturando uma grana que tá se lixando pra gestão da empresa dele. Só que, assim, às vezes o cara só surfou uma onda boa e uma onda acaba. Toda onda acaba. Então, na hora que o concorrente encostar e o preço ficar mais apertado, se ele não fizer conta, ou seja, qual for o motivo, vai dar merda. É igual a história dos 7 pudins. Se continuasse com 7 pudins pro resto da vida, você ia comer bem pouco pudim. Porque
hora Ia dar- a casa dar ruim, cair, entendeu? Então, assim, Exatamente. tem várias dessas coisas que, trazendo para o mundo empresarial, você consegue pegar no seu dia a dia. Você faz um paralelo do seu dia a dia para a sua empresa. Assim, a gente fala, né, Fê? Por trás de um CNPJ é sempre um CPF. Então, o seu CPF vai refletir no seu CNPJ. Se é uma bosta de uma rotina, sua empresa pode ter certeza que vai ter uma bosta de um processo. Sabe? Enfim. Concordo. É natural. Ô, Gu, e liderança? Então, começou essa nova fase com o CNPJ, montou o seu espaço. Imagino que tem um CNPJ, mas aí com o gestor era uma situação. E agora você tem o seu espaço, né? O seu CNPJ, mas você realmente, como você e sua esposa, como sócio ali. Como é que foi essa questão de liderança, ter um time, fazer gestão? Qual foi os desafios, os erros? Também, assim, acho que o principal erro, e é o erro, acredito que de muitos empresários também, é misturar. Eu sou um cara desse coração gigante que, como você mesmo diz, e é o jeito que eu sou mesmo. Eu brinco com todo mundo, eu dou risada, eu me divirto. E muitas vezes isso, no ambiente de trabalho, ele pode ser mal interpretado. Com um colaborador, por exemplo, ele pode entender ali uma intimidade e depois passar do limite a algum certo ponto. E pra gente aprender isso foi um desafio. Foi um desafio, porque, pô, eu tô sendo o mais natural possível. Cara, eu trato as pessoas da melhor forma possível. Até você receber o primeiro processo trabalhista. Você fala, cara, esse cara aqui que eu fiz isso, fiz aquilo, tal, o cara que tanto eu ajudei, que tanto eu acolhi, agora ele tá fazendo isso comigo. Então isso foi pra gente um grande ensinamento e também uma grande facada de você perceber que as pessoas estão ali, mas você se envolve com elas, é necessário para a liderança você se envolver com elas, mas você tem que botar Tem um limite. teto ali, você tem que botar um limite. E essa linha é muito tênue de você pegar e ser completamente a parte do negócio e aí você não conseguir ter a equipe junto com você, de você se abrir demais e a equipe talvez não te enxergar como líder que você deve ser. Então isso, com certeza, pra gente foi o maior desafio. De conseguir gerenciar isso, de conseguir definir essa linha e estar todo o tempo em cima dela, que ela é muito fina. Então, o risco de você pender para o lado ou pender para o outro, ele é muito grande. Você tem que segurar ali e ficar em cima dessa linha o tempo todo, para você ter equipe junto com você, mas falar, ó, não, preciso que vocês saibam que aqui existe uma hierarquia, ela precisa ser respeitada. Tô com você, tamo junto, mas até aqui. A partir daqui eu preciso que... Cara, e assim, a gente sabe que a folha de pagamento na operação, ela é mais cara que tem. Às vezes empata até com a matéria-prima, etc. Dependendo da sua estrutura de funcionários. E é muito caro ter funcionário no Brasil, muito caro. Então, assim, é uma decisão muito delicada, tanto para você contratar quanto para você demitir. Também é caro. Então, assim, você fica muito refém do cara para você colocar ele para dentro de qualquer jeito, né? A gente sabe. E agora, assim, o cara, ele entrou, ele tá trabalhando com você, ele dá todos os indícios que, cara, parceiro e tal. Aí você tem aquele medo de perder o cara. Aí é onde você começa a abrir brecha. Exatamente. Aí é onde você coloca a mesa de sinuca na empresa, e cara, o cara quer fazer home office, deixa o cara fazer home office, aí o cara, putz, quer trazer o pet day, traz o pet, traz a planta, e cara, daqui a pouco a sua empresa está totalmente irreconhecível. Você não, cara, não foi isso aqui que eu planejei. E aí você puxa, sabe, sua DRE, sua folha está explodindo. E aí na hora que você precisa cortar, lá, falei? Falso. Não, e aí eu assim? te tomo o processo. Cara. Então, assim, essa linha que você comentou, perfeito, Muito cara. Assim, fina. é muito fina, você tem que saber lidar, porque hoje em dia, ainda mais, cara, você cobrar a geração, nova geração que tá vindo pro mercado, eu acho, não sei, cara, parece que eles não gostam de ser cobrados, mas eles também não querem fazer o trabalho. Sabe? Olha, esse tipo eu vou te dizer que a minha tendência a contratar os nascidos antes de 1996 é muito grande, viu? Porque essa geração de 96 até 2007 ali, 2008, É diferente, né? é difícil. É E difícil. assim, a tendência é só ter eles. A gente tem que aprender a lidar com eles. Porque a geração antiga ela já está saindo do mercado, né? E
enfim, vai ser difícil. Não, e assim, a geração antiga, vamos pensar assim, a nossa geração aqui, nossos pais. Nossos pais, a grande maioria pelo menos, é aquele perfil que, cara, o bom mesmo é você entrar numa firma boa, Trabalhar a cesta 30 anos. básica, trabalhar 30, 40 anos ali e aposentar. Ou ser concursado. Aí, meu amigo, aí né? Beleza. Hoje a geração Z, ela assim, ela chega um mês, não tem resultado. Falar do perfil comercial, por exemplo. Cara, eu já paguei salário para vendedor de 15, 20, 30 mil reais. E aí, quando a gente quer atrair um novo talento, a gente cita, né, essa possibilidade. Só que é um processo. É um processo. Teve um colaborador meu que ele ficou, ele aprendeu, e para você vestir a carapuça, a vestimenta de aluno, de aprendiz, você tem que diminuir muito o ego. E isso é muito difícil, principalmente para essa geração. Mas eu tive um funcionário que ele ficou, ele aprendeu, ele foi difícil, se aprimorou e ele ouvia feedback e beleza. E aí eu ajustava atendimento, a Catiúcia ajustava atendimento, a Catiúcia ajustava projeto, eu ajustava negociação. Vamos. Ele recebeu no último mês aí, penúltimo mês, 18 mil reais de salário. Só que você pega para um cara da geração Z hoje e falar para ele, olha, existe essa possibilidade. 2 meses não bateu? Ah, não, é muito difícil, não dá. Cara, e nada vai dar certo se você não tiver constância. Nada vai dar certo se você não mantiver ali o ritmo e acreditar fielmente. É a mesma coisa, eu tô no processo de emagrecimento. Se esse mês eu não perder 10 quilos, falo, não, pô, tá muito difícil, eu vou ali comer o Mac. Falo, não, muito mais, o processo ele é importante. Mas você tem que suportar ele para viver o propósito. Então, putz, o que eu quero? Cara, eu quero pesar menos, eu quero alcançar um salário X. Beleza, qual que é o processo? O processo é esse. Eu vou penar, eu vou perder venda, eu vou aprender, eu vou ouvir feedback, eu vou Ouvir uns não. ouvir, às vezes você fala, cara, seu projeto tá feio. E mexe com o ego, a gente sabe que mexe com o ego. Mas, cara, se eu não falar que o projeto não tá legal, e não é que tá feio, é que não vai ser vendido, e não vai rolar. Então, olha, melhora, vamos junto. Se eu não passar por esse processo, eu não vou chegar lá. Não vai acontecer de eu chegar aqui hoje numa empresa sem experiência, 2 meses eu receber um salário de 18 mil reais. Não tem como. Então, eu já paguei salário de 30 para funcionário que tinha 10, 15 anos de experiência. Então, cara, é um processo. E hoje falta essa paciência de falar, não, beleza, eu vou viver isso aqui, eu vou seguir, eu vou acreditar e vai acontecer. Perfeito. Você tem que ter paciência. E aí, principalmente nesse ramo de vendas, e é um ramo de venda que não é um ramo de venda de pressão, é um ramo de venda trabalhada. Você recebe o cliente, você faz o briefing, você desenvolve o projeto, você apresenta o projeto, você passa 3, 4, 5 horas com o cliente para você abrir a negociação, e aí você chegar num consenso. Às vezes leva 2, 3 reuniões, às vezes mais, às vezes você passa 10 horas com o cliente. Então, é um ramo que dá muito trabalho comercialmente falando. E você tem que se preparar, você tem que estar disposto todo dia a melhorar. Então, essa galera que não tem essa paciência, que não tem essa aptidão de falar, não, beleza, eu vou viver isso aqui. Então, eu tô aqui, eu tô devagarinho, eu tô plantando e eu vou colher. Posso até pegar um parênteses que você fez dessa jornada do cliente e fazer um paralelo com o que você falou sobre não ser imediato. O empresário também é a mesma coisa. Cara, abri minha barraquinha aqui e não tô milionário ainda? Como assim? Né? Não foi isso que eu vi no PrimoCast. Né? Então, assim, o cara ele também não tem um pé no chão de aceitar que tem um processo, tem uma curva de aprendizagem. O que a gente sempre fala para todos os clientes que a gente fala, cara, você quer começar a empreender? Você acha que tem perfil? Começa. Ah, mas começa. Por quê? Faz sua conta, não corre o risco do abismo, né? Que é tipo assim, puta, vou me endividar aqui em 1 milhão e eu vou ser maior que o Bill Gates. Cara, não é assim que funciona, mas começa do jeito que você tem condições. Começa vendendo alguma coisa no seu prédio, começa com o que você tem e aí você melhora. Fê, a PIC já é do jeito que a gente quer? Não. E quanto tempo faz que a gente tá trabalhando nela? Então assim, cada vez a gente tem, puta, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui.
Aí você falou um negócio legal. Pô, a venda, o processo de venda pro meu cliente, ele é muito longo, né? Então, e aí, eu acho que o que falta, às vezes, dos empresários, assim, que você está medindo cada etapa a eficiência desse projeto, desse processo. Então, por exemplo, imagino que o seu processo deve ser, você deve ter um topo de funil, né? Então, quantos clientes entraram? Aí você vai qualificar. Aí isso que você qualificou, você provavelmente apresenta um portfólio. Você leva no showroom. E aí, sabe? E aí você vai afunilando. Só que mais do que olhar quantos entraram e quantos saiu, é como que tá cada etapa aqui, né? Fala um pouquinho, hoje como que vocês medem, sabe? Com cada etapa aqui, cara, eu sei que se eu converter aqui 10 pessoas aqui, uma aqui sai com um produto meu, sabe? Fala um pouquinho, porque acho que muita gente não faz, só fica lá de braço cruzado, o cliente esperando chegar, e aí fala, vai lá vender, vai lá e oferece um preço bom. O primeiro passo, Felipe, é você não esperar o cliente chegar. Ponto. Então, a gente está num mundo extremamente digital. Hoje eu ainda tenho um cliente que a gente chama do cliente de porta, o cliente que chega, abre a porta, entra e vem pedir o orçamento. Geralmente é um cliente que ele é muito mais assertivo, a gente consegue converter ele muito mais fácil. Mas o que eu digo é que você não pode ter só um funil. Então, poxa, eu tenho esse cliente que ele vem da porta, beleza, é um funil. Eu tenho o cliente que vem do tráfego pago, é outro funil. Legal. Eu tenho o cliente que vem do BNI, é outro funil. Legal. Eu tenho um cliente que vem de outras redes de networking que eu participo. E o empresário, ele precisa estar com empresários. Ele precisa viver o ambiente. Cara, o BNI, ele serve para isso. O BNI, ele serve para você estar com outras pessoas e todas voltadas a se ajudar. Então, é uma rede muito forte de relacionamento de negócios. Fora o BNI, eu fiz, por exemplo, um curso chamado MBM. Eu tinha ali 50 empresários, cara, gente gigante. Gente que eu sentava na mesa falando, não acredito que eu estou ouvindo esse cara falar de empresa de 100, 200 funcionários, de faturamento de 50, 60, 100 milhões no ano. E eu tá do lado do cara ali, ouvindo ele falar na maior humildade, eu falei, cara, isso aqui vale mais do que o curso que eu tô dando lá dentro, mano. Verdade. E o empresário, ele precisa estar com outros empresários. Por quê? É ali que os negócios acontecem. Cara, eu vou esperar o cliente de porta? Eu vou. Ele vai vir e eu vou converter ele. Eu vou investir em tráfego pago? Eu vou. Ele vai vir e eu vou converter ele. Mas eu preciso fazer com que a minha rede trabalhe para mim. O BNI, ele faz isso muito bem, de uma forma muito estruturada. E pela experiência que eu tenho do BNI, de entender como funciona o networking profissional, eu consigo aplicar em outros lugares. Então, eu crio novas situações, novos núcleos onde eu possa participar, onde eu possa, primeiramente, me mostrar interessado pelas pessoas, e isso é importante. É mais importante você estar interessado do que ser interessante. Então, eu me mostro interessado pelas pessoas e o negócio vem naturalmente. O negócio vem da onde você menos espera. E aí, voltando na sua pergunta dessas qualificações. A gente tendo essas divisões de funil, a gente enxerga cada um deles como a gente consegue operar. Então, por exemplo, quando a gente fala do tráfego pago, ele é mais um funil mesmo. Entra muita gente aqui, eu tenho uma equipe de SDR para fazer esse filtro, ligar para a galera, fazer um briefing básico ali, agendar com esse cliente para vir na loja. E aí eu passo para o projetista desenvolver o projeto e daí, cara, já a taxa de conversão para lead você já perde muito. Hoje a gente consegue aí agendar em torno de 40% a 50% dos leads que a gente recebe. Agendar não é converter. Agendar não é converter. É o cara mostrar interesse e eu conseguir falar para ele, olha, beleza, ele falar, beleza, eu vou na loja. Legal. 50%. Assim, que no caso do Google, o cara tem que ir na loja. Né? Não tem como você fazer uma venda online ali. Né? Existe, mas, cara, eu sou muito do tete a tete, né? O negócio do olho no olho. E aí, geralmente, a venda online, a gente teve que se adaptar durante a pandemia, por exemplo. É verdade. Mas é um amuleto para o cara não se permitir negociar. E o meu negócio é comércio. Então, a gente vai falar de negociação daqui a pouco e de um pouco do propósito da empresa nesse sentido de negociação, que é muito interessante. Mas beleza, agendei com 50%. Que pisa na loja, desses 50% já é mais 50%. Então, do lead que entrou de 4, vai pisar na loja. Tá. Então, aí esse cara que pisa na loja já tem uma conversão muito alta, de 70%, 80%. Porque eu acho que quando ele chega, ele se encanta, né? É bonito, putz, ele vê... A gente tem
um processo de venda muito bem estruturado para o cliente se situar onde ele está. E aí, quando eu falo de se situar, é em que sentido? Ele entender o produto que ele está comprando, os diferenciais que eu ofereço, as preocupações que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Montagem. Todos os meus concorrentes terceirizam a montagem. Você imagina que assim, estou entregando agora para o Felipe e começa a ligar montador, consegue pegar a montagem aqui, te pago tanto. Montador. Eu acho que é uma dor de todos E os às vezes empresários de móveis os planejados. caras jogam no grupo, em grupo assim, que tem 200, 300 montadores. Preciso de um montador para começar a montagem em tal lugar amanhã. Sem saber quem que é esse cara. Sem saber de onde ele vem, sem saber a índole, o caráter dele, sem saber se ele sabe montar móveis. Um cara que vai entrar na casa do seu cliente e vai ficar, cara, no mínimo, se for um ambiente pequeno, o dia inteiro. Se for 1, 2, 3, 4 ambientes, um ambiente maior, fica 2, 3, 5. Eu tenho montador em obra há mais de um mês de A obra. gente não quer saber se o cara. Você que mandou ele lá, pra ele é seu funcionário. Exatamente. E aí Então, é aquele cara que sabe fazer um móvel modulado, o cara que monta móveis da Marabras, é muito diferente de montar um móvel planejado. muito diferente. E aí, o que a gente faz hoje no nosso mercado, na nossa empresa? Os meus montadores, eles são todos fixos. Eles são CLT. Então, eu pago, inclusive, salário fixo para eles. Eles não recebem produção. Por que serem fixos e CLT? Para oferecer confiança para o meu cliente. Tem um ticket alto, você está vendo também. Exatamente. Né? Se o cliente chegar e falar para mim, olha, eu não tenho quem fique em casa para acompanhar. Tá bom. Não, mas eu tenho uma filha adolescente. Não tem problema. Os caras vão entrar, eles são íntegros, são honestos. Eles passaram por vários crivos que a gente tem para contratação. Eles vão entrar na sua casa e vão fazer o trabalho. Cara, até uma vez a cliente muito preocupada, eu falei, Vanessa, sua filha pode estar pelada lá, que eles não vão mexer com ela. Não tem esse risco. Eu confio plenamente neles. Esse é o primeiro ponto. E aí, por que não pagar por produtividade? Qualidade de serviço. Eu não fico acelerando eles, falar, não, olha, vai, monta, vamos bater meta, ganhar dinheiro. Não, cara, seu salário está garantido e de você eu só exijo uma coisa, perfeição. Já deu um corte aqui, hein? É só isso. E aí, tem uma história que eu gosto de contar para explicar para os clientes o nível de critério, de criticidade que a gente tem com esses caras. A gente comprou uma casa, compramos nossa casa no começo de 2021, meio no susto, me deu uma endoidada e comprei a casa. Um negócio bem louco, mas a história é longa. E aí a gente comprou, né, meio sem estar preparado e tal, então vai passando o tempo, aí a gente vai fazendo as coisas que faltavam e não tinha churrasqueira. Eu fiz o piso, assim que eu comprei, no final do ano eu fiz o telhado. Quando foi final de abril do ano seguinte, eu falei, eu quero fazer um churrasco de Dia das Mães. Eu não tinha churrasqueira. E aí, vamos correr. Aí corre, compra revestimento, fecha com o pessoal de elétrica, fecha com a parte da marmoraria, compra a churrasqueira que eu queria, que é aquela que vai na pedra, vem a coifa, sabe? Aquela correria, chega o revestimento, o pessoal da elétrica mexendo, vem o pessoal do revestimento, coloca o revestimento no dia seguinte, chegou a churrasqueira, daqui a pouco vem a pedra, e aí chegou a churrasqueira. E aí eu olhava para aquela churrasqueira e eu me sentia realizado, sabe? E eu não sou do tipo faça você mesmo, sabe? Eu acho que se você conhece alguém que sabe fazer, você paga e o cara faz. Meu sócio é desse time também. Mas sabe aquela ansiedade de criança? Eu olhava para aquela coifa olhava para mim, eu olhava para aquela coifa olhava para mim, eu falei, eu vou instalar essa coifa. Eu consigo. Medir eu sei, né? Então, o pessoal colocou o revestimento, o pessoal da pedra veio uns 2 dias depois, falei, vou instalar a coifa. Então, o centro da churrasqueira vai ficar aqui, o centro da coifa é aqui, tá? Vou parafusar aqui e tal. Não sou profissional, então se vocês contratarem no dia o serviço da Conceitual Planejados, os meus meninos vão chegar com nível a laser para colocar seus balcões, é um negócio diferenciado. Eu tinha um nívelzinho de madeira, então coloquei o nívelzinho aqui, tá no nível. Deu 2 passos para trás assim, marca aqui, coloquei a coifa. E aí a testosterona sobe, né? Você se sente macho, alfa, aquela coifa assim, não tinha nada na parede, Felipe. Você imagina a parede aqui, tinha o telhado, o revestimento e a coifa. Não tinha nada, nenhum ponto de referência. E, nossa, ficou legal. Top. Aí surgiu um ser iluminado, amor, eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Um ser iluminado, puf, atrás de mim. Tá torta.
Falei, não tá. Tá torta. Não tá. Tá torta, não tá, tá torta, não tá, tá torta, não dá bom. Quem é casado entende, né? No que isso dá, brigamos. Você vai ver que tá torta, você vai ver que não tá torta, beleza. Passou uns 2 dias, veio o pessoal da pedra colocar a pedra. E aí também o pessoal super profissional, o pessoal que a gente é parceiro, nível a laser, colocou a bancada e tal. Eu já cheguei, né, na minha agonia de cliente, só cola essa canaleta aqui para eu encaixar o vidro da coifa e tal. Eles colaram para mim, vim, coloquei o vidro, beleza. Quando eu fui colocar do outro lado, adivinha? Torto. 2 milímetros. Vocês têm noção do que é 2 milímetros? Que 2 milímetros? A abençoada da minha esposa, eu te amo muito, minha vida, pegou no olho. 2 milímetros. Botar ela pra montar esses móveis aí, cara. Então, os meninos eles já sabem que, cara, não passa. Não passa. Às vezes a gente pega um funcionário para fazer teste e tal, alguém que tá começando, e a gente chega na obra e fala, ó, isso aqui eu preciso que você arrume. Ah, o cliente não reclamou. Não, eu tô reclamando. Eu quero que você arrume porque não foi isso que eu vendi pro cliente. Você vai fazer. Boa. Então, é muito, muito criterioso, muito apertado, e os meninos sabem disso. Então, às vezes manda foto do dia, né, da evolução do dia na casa do cliente, aí ela... Isso aqui, não, calma, Catiúcio, eu ainda não fixei a peça, tá solta. Ah, tá bom, então. Essa gaveta tá desregulada? Não, eu vou regular ainda. Então, a gente acompanha muito de perto todos Já os vi que ela é da processos. qualidade, né? Ela é 100% da qualidade. Que Que legal. legal, cara. Não, e você vê, o processo bem amarradinho. Pô, ó, vai lá, faz, bate foto, manda e tem Eu tive a alguém oportunidade olhando. de conhecer uma vez com o Gu. Experiência fantástica. O Gu, e o processo de criação? Né? Eu acho que é ali que você consegue encantar o cliente, né? Tem alguma estratégia, tem alguma coisa que você fala, isso aqui não. Não, isso aqui sempre o cliente E hoje, gosta. e hoje né? assim, o cara também ele consegue, se ele jogar no Google, milhões. Se ele jogar no ChatGPT pra criar na cabeça dele, ele chega lá, ó, eu quero assim, meu amigão, o negócio tá flutuando, não dá, né? É, Tipo, a gente- Tem na algo cabeça assim? dele. Tem muito disso, e assim, o processo criativo, ele depende muito do cliente também, né? Então, quando a gente faz o briefing, a gente precisa entender. Quando a gente fala nos nossos valores, a gente fala, por exemplo, de respeito às histórias. Eu preciso entender quem que é aquele cliente, qual que é a história dele, como que ele vai usar aquele ambiente, para eu poder direcionar ele em algumas coisas, entendeu? Me dá um exemplo. Não é papo de vendedor. Vai, vamos lá. Eu vou um exemplo que eu acho... Vende pra mim, vamos Eu lá. acho clássico que eu fui numa cliente que eu atendi ano passado e assim, era sensacional. Era uma cozinha grande, sei lá, a parede tinha uns 6, 7 metros. Tá. E aí eu cheguei pra medir, ela tava construindo uma parede no meio, uma muretinha, de verdade, já tinha assim, tava metade da mureta pronta pra dividir cozinha de sala de jantar. Aí eu comecei a medir, aí começo a entender, e essa mureta aqui, não, a gente quer dividir e tal, mas você quer fazer como? Não sei se eu faço a cozinha aqui, se eu faço a cozinha lá, mas eu queria ideia, eu falei, posso dar uma sugestão? Pode, derruba. Derruba a mureta. Por que não? Fica tranquila. Ai, não, tá bom, você quer assim? Vou fazer. Chegou na loja. Tinha uma opção com a cozinha de um lado, sala de jantar do outro. Tinha uma segunda opção com a cozinha desse lado e a sala de jantar do outro. Ah, e aí, você gostou? Gostei e tal, mas não sei, não me encantou, tá faltando alguma coisa. Tá bom, deixa eu te mostrar uma coisa. Pumba. Cozinha assim de fora a fora, uma ilha, e a mesa acoplada na ilha, assim, mudou completamente a cara do negócio. E aí, a hora que ela olhou, ela falou, essa é a minha cozinha? Uau. Uau. O cliente, às vezes, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe explicar o que ele quer. Então, poxa, o que ela queria? A cozinha e uma sala de jantar. Só que para ela tinha que dividir e fazer 2 ambientes. A gente uniu, deixou muito mais aconchegante, muito mais imponente a cozinha dela. Quando ela olhou, ela falou, putz, é isso. É isso, eu não vou mexer mais nada. Tem uma outra cliente minha, um projeto já antigo, antes de eu abrir a empresa ainda. Ela comprou comigo em 2016. O apartamento não estava pronto, liberou acho que em 2018. E aí eu já tinha vendido para outros clientes do apartamento dela. E aí ela muito decidida, inclusive hoje ela é pediatra dos meus filhos. E ela comentei alguma coisa do projeto com ela, eu falei, tem cliente que está derrubando a parede que divide a sala da cozinha
e deixando estendido e fazendo um balcão no meio, fica bem legal. Ela, eu não quero, porque se eu fizer uma fritura, vai empestear a casa, que não sei o que. E ela falando, eu tô assim, ó, no celular. E ela vai empestear a casa, que não sei o que, tal. Olha como ficou. Aí ela olhou o projeto. Eu quero assim. Nossa. Mudou de opinião bem rápido, né? E por quê? Porque você precisa conhecer o cliente além do que ele te fala. Às vezes o cliente, ele tá te falando alguma coisa, ele tá te passando alguma coisa, só que ele não sabe exatamente o que ele quer, ele não sabe exatamente como falar para você o que ele quer. Então você tem que entender, poxa, qual que é a ideia aqui? A ideia é ter uma mesa de jantar, é importante, tempo de mesa, valorizar a família. Beleza, como que eu vou fazer isso e mudar a perspectiva da cozinha? Beleza, deu uma solução. Puxa, é uma cliente decidida, é uma cliente, cara, que não adianta falar, ela vai se convencer pela estética. Eu dei a sugestão, ela tá falando que não, eu tava. Aqui ela tá, é isso que eu quero. Então, isso é muito importante, tanto no processo criativo, e por isso a gente faz a reunião de briefing. Às vezes a reunião de briefing demora horas, porque você mostra a cor, você mostra a referência, você vai conversando com o cliente. E você vai mudando lá na hora também, né? Entendendo da onde ele vem, para depois você desenvolver o projeto. Isso é antes do projeto. E aí, hoje, com esse processo que a gente criou, e com essa expertise de projeto que também é da Catiúcia, acho que vocês estão pensando que eu não faço nada na empresa, né? A qualidade é ela, a criação é ela. O que esse cara faz na empresa, né? Você é o comercial, você é o comercialzão. Então, esse processo criativo dela e o direcionamento que consegue dar para o cliente, quando a gente vai apresentar efetivamente o projeto, raramente eu tenho uma alteração. Eu sento o cliente, hoje a gente tem um padrão de atendimento que eu me orgulho muito, que é valorizar também o tempo de mesa com esses clientes na loja. Então a gente tem uma mesa de jantar, a gente senta junto, toma um café, serve pão de queijo, serve uma tábua de frios, enfim, faz o cliente realmente se sentir em casa e começa a conversar do projeto ali como se a gente estivesse jogando baralho, sabe? A gente busca acolher o cliente ali dentro de uma forma muito tranquila, muito segura, para que ele se sinta à vontade e que a história que ele carrega, o sentimento que ele carrega, o sonho que ele carrega para aquele lugar, para aquele ambiente, a gente consiga traduzir nos móveis dele. Então isso para a gente é importantíssimo. E aí esse processo, ele vai também para a negociação. Porque quando chega na negociação, a gente pode simplesmente passar um orçamento. Eu falo para os meus clientes, eu não passo orçamento. Eu vou te fazer uma proposta, mas para eu te fazer uma proposta, eu preciso entender a sua necessidade. Porque eu posso chegar para você e falar, olha, Felipe, tá aqui 24 vezes de tanto, mas a sua ideia é pagar à vista. Aí 24 vezes de tanto, tem um acréscimo financeiro, você olha, putz, tá caro. Ou eu posso chegar para você e falar, isso aqui à vista é tanto, mas você não vai pagar à vista, você vai pagar parcelado. Fala, puta, não dá para mim. Então eu preciso entender do cliente. E aí, para dar um exemplo básico, por exemplo, a gente já pegou intermediária, você vende ali em janeiro, junho, pega intermediária no 13º, porque é onde o cliente tem o fôlego para dar uma entrada, então eu consigo fazer isso de uma forma bem tranquila. Em PLR de cliente, às vezes. Às vezes eu fechei com um cliente agora, ele tá apertado porque ele tá fazendo a reforma da casa dele, mas ele precisa dos móveis para voltar para casa. O que ele faz? Eu falei, tá, você está apertado até quanto? Faltam 4 parcelas no empreiteiro. Tá, se eu reduzir essas primeiras 4 parcelas para você, fica tranquilo? Então, sua parcela vai ficar tanto, nos primeiros 4 meses você vai me pagar tanto. Beleza. Então, é muito mais o nosso propósito, a gente começa com realizar e viabilizar sonhos. E o viabilizar é isso, é entender o cliente, perfeito, além do que ele consegue te dizer. E aí, um exemplo muito, muito legal, para vocês se divertirem um pouco aqui agora, a gente fez uma venda em Águas de Santa Bárbara. É um casal que mora aqui em Suzano, comprou um terreno lá, construiu uma casa de veraneio que depois que eles se aposentarem, eles vão para lá. Eles vieram na loja, deixaram o projeto e passaram um budget. Olha, eu quero investir 100 mil. E aí, só que eles mandaram várias referências do que eles querem. As referências deu mais de 200. Faz o projeto do jeito que eles estão pedindo. Beleza. Apresentamos o projeto. Começamos a apresentar valores. Não vai dar, tá bom. Vamos ver aqui o que é prioridade para você. E aí a gente consegue mexer em alguns detalhes do projeto sem descaracterizar ele, sem perder a essência, sem perder a alma do projeto. Tira isso, faz desse jeito, aqui você vai fazer assim, aqui você faz assado. E a gente reduziu, chegou ali em 176.
Nisso que chegou em 176, a gente precisava chegar o mais próximo possível de 100. E a Catiúcia falou, ó, vamos tirar tal coisa. Ela tinha um pé direito duplo, o painel subia e vinha pro teto. Vamos tirar o painel do teto? Ela, não. O cliente parou, não mexe mais nada. Vocês aceitam permuta? Aí eu olhei assim pra ela, falei, aceito. Inclusive, ela tem uma oficina de funilaria, preciso arrumar minha caminhonete, minha mãe bateu nela e tal. Ela, não é nada de carro não, é um negócio mais inusitado. Ai, meu Deus. Inusitado? E você já aceitou. Inusitado? É, inusitado. Eu olhei pra Catiúcia, a Catiúcia olhou pra mim. E aí ela começou a explicar, não, porque a gente segue uma linha do budismo que a gente acredita que a gente tem que estar mais próximo da morte pra ela ficar mais longe. Então, desde que a gente casou, a gente tem tudo organizado aqui pra quando acontecer e tal. Só que a gente vai mudar pra Água de Santa Bárbara, então a gente já comprou lá, já tá tudo organizado lá. Vocês aceitam um jazigo? Nossa, cara. Aí eu olhei pra Catiúcia, Vai dar um corte muito bom isso aqui. a Catiúcia olhou pra mim, e aí eu aceito. Pegamos o jazigo, viabilizamos a negociação dela, parcelamos o resto. Quanto que foi esse jazigo? Jazigo é aqui no Colina dos Ipês, é aquele vitalício. Então na época ele valia uns 30 mil. Tá. Hoje ele já tá valendo quase 40. Inclusive, se vocês quiserem... Eu já tenho onde cair morto. Mas se vocês quiserem comprar, eu vendo, não tem problema. E aí pegamos. Cara, se não fosse isso, talvez eu não conseguisse viabilizar o negócio. Eu não conseguia realizar aquele sonho. Respeitar a história. Porque ela queria o painel do teto, porque ela queria tal coisa. Então, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de visão, muitas das empresas têm aquilo ali, uma frase bonita, palavras bonitas, coloca na parede e acabou. A gente tem o costume e a gente revisita isso todas as vezes que a gente vai apresentar, conversar com o cliente. Então, antes de eu entrar no projeto, antes de eu falar de qualquer coisa, eu falo, olha, esse aqui sou eu, é assim que eu atuo. Tá. Que top. Então, isso pra gente é muito importante. Quando eu vou fazer uma contratação, eu falo, olha, essa aqui é a minha empresa, você quer trabalhar aqui? E aí já é critério pra mim. Eu fiz uma entrevista esses dias, tô ocupando um cargo, tô precisando de alguém para auxiliar no pós-venda, porque a demanda tem crescido e hoje eu preciso me dedicar mais ao marketing, que também virou uma vertente muito importante da empresa. E aí conversei com 2 pessoas. E para as 2 eu apresentei o propósito, a visão e os valores da empresa. E aí uma delas interagiu e falou, não, legal, cara, isso para mim é muito legal, porque eu penso realmente em acolhimento, é assim que eu vivo, o atendimento ao público. E a outra falou, legal. Qual que eu contratei? Que se identificou. Então, também é um filtro. Porque às vezes o cara olha e fala, não, cara, isso não tem nada a ver. Porcaria de cuidado familiar, eu quero é dinheiro. Então, é um filtro também pro colaborador de entender se ele quer ou não trabalhar comigo, porque a gente vive realmente assim. Gu, falando sobre o propósito, você destacou muito bem isso aqui nessa conversa. Como que você identificou qual que é o seu propósito, você como pessoa? Como você identificou qual é o propósito da empresa e como que você compartilha isso com os outros? Tudo começou com a revitalização da marca, que também foi o Luiz que fez. Meu amigo Luiz Vetlia. Um abraço, Luiz. Beijo pra você. Lindo. O Luiz também teve essa sensibilidade de conseguir colocar na nossa nova marca o que a gente não conseguia expressar. Então a gente sentou, conversou bastante, fez aquela anamnese, né? Conversamos muito sobre a empresa, sobre a nossa vida e tal. E aí eles fez uma pergunta, o valor família faz sentido para vocês? Para mim, total, cara. Eu tenho 4 filhos, meus filhos para mim são, né, junto com a minha esposa, minha total prioridade. Quando ele foi apresentar, ele trouxe a proposta do logo. E aí o logo, ele tem um estilo sóbrio e versátil, que a gente consegue, por exemplo, brincar com cores de uma forma bem legal. E o ícone, ele junta o C e o P do conceitual planejados em um laço do infinito, que é o laço familiar. Então, ali a gente começou a entender, a conseguir colocar em palavras o nosso propósito. Então, o nosso propósito, ele fala de realizar e viabilizar sonhos com projetos planejados
participando de histórias felizes, isso para mim é o primordial. Porque eu digo que eu não quero só vender o móvel planejado para você, entregar, montar e acabou. Não, eu quero fazer parte. Cara, eu já fui convidado para uns 10 casamentos de clientes. Por realmente me envolver ali no processo e entregar o melhor para eles. Participando de histórias felizes, com cuidado, com atendimento humano e familiar, e um cuidado que vai além da relação cliente-vendedor. Então, é isso que a gente busca oferecer para os nossos clientes. Eu quero realizar, mas eu quero viabilizar, eu quero te ajudar. Às vezes a gente inicia a negociação, o cliente fica meio tenso, calma, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E às vezes, por muitas vezes, a gente deixa um pouco o lucro de lado ali para viver realmente esse propósito. Porque, cara, você fala de um móvel que eu vou entregar em junho, que eu vou receber uma parcela em fevereiro, é loucura. Mas, se tá dentro do negócio, a gente segue tranquilamente. E aí, esse realizar e viabilizar sonhos, esse participar de histórias felizes e esse cuidado familiar, esse cuidado além da relação cliente-vendedor, para mim é o essencial para a gente viver o nosso propósito. Então surgiu, a gente conseguiu colocar no papel através do nosso ícone, do nosso logo, e aí depois disso a gente vem incorporando, a gente vem falando para os clientes, a gente vem mostrando isso de forma muito viva. Então, por exemplo, esses dias eu tive uma cliente que chegou meio-dia para ver o projeto. Cara, meio-dia eu sirvo um pão de queijo, eu sirvo um café da tarde, eu sirvo uma sobremesa, eu faço o quê? Não sei. Eu falei, eu vou fazer um almoço. Já tem a cozinha que funciona, né? Comprei as coisas, o cliente está vendo o projeto, fiz um risoto ali. Antes de entrar na negociação, eu tô aqui, vamos almoçar. Sentamos, almoçamos e aí entramos nos valores e saiu o negócio. Você tem que montar um curso de como vender. Sobre qualquer condição. Sobre qualquer... Alimente seu cliente. Então, é entender isso e olhar para quem está do outro lado da mesa, além de ser ali um vendedor, um cliente que eu preciso vender e bater meta. Não, deixa eu entender essa história. E às vezes é uma coisa que falta, de novo, trazer para os empresários aqui, né? O cara, ele só coloca o time para vender ali, que dane-se, cara. Então, quantas vezes o Felipe é muito bom de comercial. Quantas vezes você chega no cliente, você sai ligando para todos os clientes que ele não vendeu e você converte? Sabe, não, peraí, esse cliente aqui tá como perdido? Por quê? Não, é porque ele parou de responder. Você ligou? Não, então vamos ligar para ele. E convertir. Assim, e sem conhecimento técnico no negócio. Do produto. Mas assim, oi, tudo bem? Então, peraí, deixa eu passar pro vendedora. Sabe? Então, assim, o cara, ele para de prestar atenção no principal departamento da empresa dele, que é o comercial. Então, assim, quando a gente falou da jornada do cliente, é o que você falou. Cara, vem muito antes do cliente pisar na minha loja. Sabe? Cara, você tem... Vou dar um exemplo louco aqui. Você tem um estacionamento para o cliente parar na sua empresa? Ele vem até você? Ou não, meu cliente não vem até mim, ele vai só pela internet. Cara, como é que você tá na internet então? Você tem uma página no Google, você tem um Instagram, você tem... Sabe? Eu achei uma coisa legal que você falou, Felipe, eu tenho aqui o tráfego pago, eu tenho cliente que vem na loja, eu tenho o cara que vem pelo Instagram, o Google, o BNI. Então, assim, olha quantas possibilidades de vender o cara tem, né? Porra, o que você tá fazendo na sua empresa? Você tem outros canais? Às vezes o cara, não, vendo xícara só pro Zé. O Zé vende, compra comigo até... Aí o Zé morre. Acabou. Aí, sabe? Não, essa semana mesmo a gente tá conversando com um cliente. Não, meus clientes só vêm através de parceiros, de indicação. Totalmente passivo. Então, assim, é aquela história, né? Não tenha todos os ovos numa cesta só, mas não tenha só uma cesta e não tenha só ovos. Né? Boa. É isso. Pô, expande, cara, porque assim, infelizmente no Brasil, ser empresário é difícil. Então, assim, é custoso, é doloroso, muita gente quebra. Então, às vezes, você está contando com um cara que você não sabe o dia dele. Sim. Às vezes o cara tá indo pro buraco e você só tá dependendo daquilo ali, você vai pro buraco junto. Então, assim, quantas vezes a gente vai no cliente, a gente olha lá, putz, 70% da faturamento dele vem de um cliente. Cara, tá errado. E ele bate no peito, que ele fala, não, esse maior cliente, eu peguei ele pra mim. Parabéns, se ele quebrar, você quebra junto. Gu, estamos chegando no final, mas deixa eu deixar uma pimentinha aqui pra pergunta do milhão, tá? Me fala de erros. Qual foi o maior erro que mais te ensinou, o que mais custou, talvez, que realmente mudou a chavinha aí da Conceitual, ou você como profissional? Vamos lá. Dois maiores erros. O maior erro foi a má gestão inicial, um dos maiores erros, a má gestão inicial dos contratos.
Então, tinha contrato e tal, mas até pela aquela coisa de você começar a empresa e ser eu presa, né? Faz isso, faz aquilo outro. Então, a gente teve muita inadimplência e perdeu muito dinheiro por conta disso. Então, a gente vendeu para uma empresa gigante através de uma consultora aqui da cidade. Eu não vou falar o nome para não ser processado, mas eu tenho vontade. Mas você sabe que é você, tá? Você sabe que você me deve 60 mil reais. E aí... Muito bom isso. E aí, cara, a gente vendeu, fez um orçamento inicial, fechou. E aí ele foi me pedindo aditivo durante a montagem. E aí eu preciso do pedido. Aí chegou uma hora que eles botaram muita pressão, muita adrenalina. Não, vamos, eu caí na pilha. E liberei o material sem ter o pedido para emitir a nota para esse grande cliente para poder receber. E nisso se foi R$ 59.655. Você sabe que eu tô falando de você, infeliz. E aí, Mas ainda bem que você superou, né? Não superei. E aí o segundo ponto é controle de caixa. Eu fui essa pessoa de... Não, eu tenho na cabeça e eu ainda tenho até hoje. Mas, cara, se eu morrer amanhã, minha esposa precisa dar sequência da minha empresa. Então eu fui essa pessoa de, não, beleza, a gente paga aqui, a gente faz isso, beleza, ó, a caixa tá alta, eu tenho dinheiro, a caixa tá baixa, eu não tenho dinheiro. Eu fui essa pessoa e a gente pagou caro por isso. A gente passou por um furacão muito grande há 2, 3 anos atrás, que foi Deus que nos manteve de pé, muito joelho no chão, oração e entrega. Porque a gente pedia, mantém, até o momento que a gente chegou e falou, Deus, é seu. Eu quero manter, eu quero seguir, eu quero fazer, eu quero ter isso aqui para honrar e glorificar teu nome. Mas se não for da tua vontade, tá entregue. E aí as coisas começaram a mudar e aí a gente precisa mudar também, né? Então essa organização financeira é primordial. Erros são vários, viu, gente? Não existe empresa perfeita. Ele pediu o maior erro, eu já falei 2. Eu não vou seguir falando um monte para vocês acharem que eu sou ainda muito bom no que eu faço. Não, mas ó, é muito comum, viu? Muito comum. Acho que 100% dos empresários que a gente conversa tem inadimplência. Quando tem contrato, não tá assinado. Quando tem, não tá assinado. Então, assim, não valeu de nada o contrato. Né? E gestão financeira... Gestão financeira muito Teve deficitária. um cliente, foi o meu primeiro maior cliente, que eu tinha 6 meses de empresa, foi uma venda de 110 mil. Ele tinha um contrato, ele assinou o contrato, só que eu simplesmente perdi esse contrato por má organização de documentos. E aí ele ficou me devendo 40 mil reais e eu tive que, assim, passar muito tempo procurando e uma loucura muito grande para conseguir achar esse documento, para conseguir acionar e receber. Recebi, a gente achou, recebeu, deu tudo certo. Mas esses 40 mil reais ao longo do tempo... fez falta no... Ainda mais muito no começo, né? Então... a gente pega muito, assim, empresas que são lucrativas, só que pela falta de gestão do caixa quebra. Porque é aquilo, o cara ele tem lucro. Aí o que ele faz com esse lucro? Ele sai pagando tudo. Não, porque eu não gosto de dever pra ninguém. Aí ele sai pagando Pelo tudo emocional. na frente. E aí, só que ele não sabe fazer conta do seguinte, cara, quanto tempo você demora para receber? Demoro 20 dias, 30 dias. Quanto tempo você demora para pagar? 7. Cara, só esse gap aqui, ó, você tem que ter um baita de um caixa para você manter. Porque você recebeu, aí você vai pagar. Até você receber de novo, se você não fizer a gestão disso aqui, sai pagando tudo. Aquele negócio que era para você pagar no dia 30, você paga no dia 2. Aí chega uma conta do dia 15, você não tem dinheiro. Aí, ó. Então, muita empresa lucrativa tá quebrando por falta de gestão de caixa. Sim. Certo? Acabou? A última pergunta? Putz, fechou, vai. A última. Quer fazer, Fê? O seguinte, de novo, podcast focado para empresários, de empresário para empresário, né? Então, vamos errar os seus erros, que são mais baratos do que errar os nossos, né? Mas assim, sempre a gente gosta de falar o seguinte, tem 1 milhão de empresários te assistindo agora, tá? Qual que é uma lição da sua vida, da sua trajetória, que você fala, cara, se você aprender isso aqui, já valeu você assistir esse podcast. Tá. Não, essa é até olhando pra câmera, tá bom? Eu vou pegar uma fala com eles inspiração, ali. então. Eu vou pegar uma inspiração de um podcast do BNI, que é feito pelo fundador, Ivan Meisner. E são 3 pilares para qualquer empresa se manter viva no mercado. Paixão. Você precisa ser
perdidamente apaixonado, cegamente apaixonado por aquilo que você faz. Você precisa acreditar fielmente no seu produto. Você precisa entender que o cliente ele está perdendo se ele não comprar de você. Você precisa ser o maior e o melhor defensor da sua marca. Você precisa ser literalmente apaixonado pela sua empresa. Pessoas. As pessoas elas são necessárias para você escalar. Essas pessoas são necessárias para fazer o operacional e você conseguir pensar estrategicamente na sua empresa e deixar de ser eu-presa, deixar de ser empresidiário para se tornar realmente empresários e se tornar uma empresa. Então, paixão, pessoas e processos. Sem um processo claro e definido, sem algo muito, muito estruturado de que eu posso chegar hoje e contratar o Felipe e entregar, tá aqui. É isso que você tem que fazer na Conceitual Planejados. Demitir o Felipe hoje, contratei o Felipe, tá aqui. Sem isso muito claro, a empresa não, ela vai vender, ela vai acontecer, mas ela não vai se manter. Porque são muitos detalhes. Em toda e qualquer empresa são muitos pratos para você equilibrar. E você tem que ter a receita clara do bolo de equilibrar cada prato desse. E você faz isso com processos. Então, para resumir, paixão, pessoas e processos. Caraca, que profundo, hein? Espero que você tenha anotado. Não, eu tô aqui, eu falei, ixi, eu tô assistindo, deixa eu voltar. Cara, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Infelizmente é muito rápido, né? Passa rápido. Mas fala pra gente aí, como que a gente acha a sua empresa, como que a gente acha você, suas redes sociais, tudo que você está construindo. Instagram, @conceitualplanejadoscp. No meu Instagram, @GustavoConceitual. E no YouTube, gente, por favor, eu tô lá, Piquet do Guedes, cozinhando, conversando. Conceitual Planejado, se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente lança o episódio aí a cada 15 dias. Tem muita gente legal, tem muita história legal que a gente conta ali naquele programa. E aí o breve slogan do programa, ele fala muito, né? Sabores incríveis. Eu falo pra todo mundo, se não tiver gostosa a comida, pelo menos mentir na frente da câmera, né? Isso. Até então, sabores incríveis e histórias marcantes. A gente tem muito conteúdo legal. Todos os empresários também lá. Então, te dá, assim, às vezes eu tô ali também conversando, cozinhando, ouvindo o cara, e cara, que insight que eu tive. Eu tenho vontade, não, peraí, que eu tenho que anotar isso aqui que ele falou agora. Que legal. Porque tem muita gente inteligente demais, tem muito empresário de muito sucesso que passou lá com a gente e que leva um pouquinho da sua trajetória, leva um pouquinho de vida pessoal, leva um pouquinho de vida profissional e tem muito para aprender lá também. Legal. Será que a PC vai um dia lá? Tô esperando o convite, né? Sociedade também é um casamento. Eu já falou, não, eu tô convidando casais que empreendem juntos, A gente né? pode levar as esposas. Aí, ó. Vamos conversar, quem sabe na próxima Eu tenho temporada. dúvida se a sua comida é boa mesmo. Você tem, cara? Não, Tenho você vai lá em dúvida. casa, Eu duvido. eu cozinho, mas por enquanto eu cozinho conceitual é casais. Na próxima temporada a gente talvez não. Pensa em alguma coisa. Legal. E com certeza estaremos juntos. Show. Fechou. Obrigado. Se você também quer conhecer um pouco do nosso trabalho, é PaySay Capital Group em qualquer rede social, TikTok, tá lá, ó, dancinha, Faz várias dancinhas lá. YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn, nós estamos em todos. É isso. Um abraço, empresários. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.